Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. E hoje a gente vai falar sobre a Wicca. Será que você sabe mesmo como é que a Wicca surgiu? O Conhecimentos da Humanidade, que é essa galera toda que tá aqui, é patrocinado por vocês. Você. Através do nosso financiamento coletivo, que você pode acessar clicando no card que vai aparecer aqui. Nesse mesmo card também vai ter nossos cursos, temos vários cursos bacanas que você pode acessar. E também precisamos falar de um parceirão nosso aqui, que é a Mansão Ruby, mansãoruby.com. Dá uma olhadinha na agenda da Mansão Ruby. Em outubro, dia 19 e 20 de outubro, eu estarei lá na Mansão Ruby dando um curso sobre magia prática no sábado e introdução à cabala no domingo. Então corram, porque são as vagas limitadas. Aproveita, é uma oportunidade única de estar lá. E eu quero propor aqui para que todos nos sigam, principalmente no Instagram, @oficialcdh, porque muita coisa tem acontecido com o canal. A gente está fazendo eventos gratuitos, vamos preparar algumas coisas muito especiais até o final do ano de 2019 e com certeza vai continuar além desse ano. E para vocês saberem, @oficialcdh e no nosso Facebook, facebook.com/Conhecimentos da Humanidade. Isso, já tem curso de mitologia nórdica saindo, hein? Bora falar de Wicca? Sim, finalmente, pedido há muito tempo. Exatamente. O que é a Wicca, Bruno Lanaro? A Wicca prega o amor. Pode ser considerada uma religião xamânica. Acredita em vários planos de existência e a gente pode ter contato com esses planos que tem seres lá. E a Wicca é uma religião que ela foi, vamos dizer assim, reformada. Ela vem de um neopaganismo, que é algo que é pré-cristão, e ela, em vez de entender que o ser humano usa a natureza, ela entende que é o contrário. O ser humano ele faz parte da natureza, ele está integrado com a natureza. Tanto é que ele tem uma divindade feminina, que seria a grande mãe, como a sua grande representante. Um dos primeiros registros que a gente tem do termo Wicca surgiu no século XX, quando em 1921 Margaret Murray lançou um livro que em português seria algo como O Culto das Bruxas na Europa Ocidental, onde ela falava sobre o culto pagão pré-cristão. E aí a Wicca, enquanto religião, ela vai ser fundada pelo Gerald Gardner. Ele vai fazer uma releitura desse paganismo pré-cristão e vai criar essa religião neopagã. Aqui é importante a gente ressaltar que a Wicca ela não é a única religião neopagã, ela é uma das religiões neopagãs. O Gardner, ele nasceu na Inglaterra, numa família de classe média, e ele começou a ter contato com o oculto através primeiro do seu avô, Joseph, que aparentemente fazia algumas coisinhas ali nesse meio. Bruxão, né? Um bruxão. E aí ele descobriu através de uma pesquisa que em 1610 ele tinha um antepassado que teria sido queimado na fogueira como bruxo. E era um escocês. Era um escocês. E o Gardner, ele é um cara interessante porque ele viajou muitas partes do mundo e acabou parando em uns lugares bem inusitados. Ele viveu no Sri Lanka, viveu em Singapura e em Bornéu. Em Bornéu foi onde ele praticamente se tornou um antropólogo amador, porque ele começou a fazer algumas pesquisas sobre armas dessas tribos ali onde ele vivia e também sobre os rituais e a espiritualidade deles. Ele ainda teria sido, em 1939, iniciado, além de descoberto, uma tradição que praticava exatamente esses cultos que vinha lá da tradição pré-cristã, um culto pagão. Então ele foi iniciado como um pagão. E esse culto acabou sendo chamado então de bruxaria, onde então os bruxos e as bruxas eram os praticantes. Isso. E é influenciado por todo esse estudo, pela iniciação. Ele vai lançar em 1939 um livro de ficção chamado Uma Deusa Chega e em 1949 um outro livro também de ficção chamado Auxílio em Alta Magia. Depois desses livros de ficção, através da pesquisa, ele lança 2 livros já factuais, ou seja, baseados em factos. Um em 54 e um em 59. Respectivamente são A Bruxaria Hoje e O Significado da Bruxaria. Esse A Bruxaria Hoje, de 1954, ele é muito importante porque foi ali que o termo Wicca foi popularizado. Então, com isso, ele atualiza toda essa tradição para o século XX e acaba denominando Wicca, que pode ter sido, que pode ter vindo de Wicca e que tem a mesma origem de witch, em inglês, que é bruxa, ou wise, que é sabedoria, ou ainda uma origem germânica, que é witch, que significa saber. Dessa forma, baseado nessa sabedoria, o Gardner ele tentou
tirar o preconceito que existia em cima da bruxaria, que foi construído ao longo da cristandade. Então ele começou a associar coisas boas, o estudo da natureza, a integração com a natureza. Esse era o maior foco dele, até mais do que os mistérios e os ritos que a tradição wicana trazia. Porque como a gente sabe, a bruxaria ou o paganismo ele foi duramente perseguido pela Igreja Católica durante centenas de anos e até a década de 50 a Wicca era proibida no Reino Unido. Exatamente. Então, depois que ele funda a religião, na Inglaterra ela não cresceu muito rápido porque ela tinha um caráter iniciático, então isso acabou restringindo muito a religião. Mas na década de 60 nos Estados Unidos, juntou com a chegada da Wicca a contracultura, o feminismo, a ecologia, o nascimento do conceito da nova era, o New Age, e aí a Wicca começou a explodir nos Estados Unidos e aumentar demais o seu número de seguidores. No Brasil, começou mais ou menos ali na década de 90, quando a autoiniciação já era aceita por algumas tradições wiccanas. O Gordon ele fez parte de várias ordens iniciáticas, tamanha era a curiosidade deles, inclusive a Golden Dawn, onde ele teria encontrado com Aleister Crowley, trocado um monte de figurinha e até tem indícios em livros como o Dr. Léo Huickbui, que escreveu um livro falando exatamente da influência que a Wicca tem, por conta de Gardner, do Aleister Crowley. Para quem não sabe, o Aleister Crowley foi um dos maiores ocultistas de todos os tempos, ele fez parte da Golden Dawn, depois ele sai da Golden Dawn, coloca os rituais da Golden Dawn todos ao público, e ele acaba fundando uma ordem chamada Astrum Argentum. Ele reescreve os preceitos de uma outra ordem, ajuda a transformar essa outra ordem, que é a OTO, que é a Ordem do Templo Orientis. Ele vai influenciar imensamente o ocultismo no século XX, e muita gente que a gente hoje estuda como ocultistas clássicos, como John Fortune, como o próprio Gardner, vieram da Golden Dawn, faziam parte mais ou menos do mesmo grupo, então é muito comum que eles se influenciaram. E é legal falar também que existe uma polêmica gigantesca e defensores e atacantes, né, de Aleister Crowley por ele se colocar primeiro como a grande besta, mas não só por isso especificamente, por conta de como ele olhava a magia. Existia muita sexualidade envolvida, o que sempre, até nos dias de hoje, é um grande tabu. Deve ser por isso que é tão perceptível a herança telêmica dentro da Wicca. Por exemplo, o faze o que tu queres desde que não faça mal a ninguém é muito parecido com o primeiro preceito telêmico de faze o que tu queres, há de ser o todo da lei. Se você estudar alguns ritos da Wicca e comparar com ritos telêmicos, você vai ver que em muitos casos eles são cópias exatas dos ritos telêmicos. É claro que é importante lembrar que nem todas as pessoas que praticam alguma religião neopagã elas são wiccanas, ou seja, que seguem a Wicca. Existem uma série de outras tradições neopagãs que nasceram desse pré-cristianismo e que hoje estão aí em voga, né? Exatamente, como a estregueria na Itália. Ou até o pessoal que está revivendo a religião nórdica, como o Asatru. Falando um pouco do conjunto de crenças, a gente pode praticamente resumir a crença em dois deuses. A gente tem um deus masculino, que seria o deus chifrudo, chamado de Cernunnos, que é o deus da floresta, tem o seu aspecto de representação da natureza, o Green Man, o Homem Verde, todos esses aspectos estão associados a Cernunnos. E a outro aspecto é o aspecto feminino, que é o aspecto mais importante, que é a grande mãe, a grande deusa, que é a representação viva da natureza. Então essa grande mãe que não nasce de ninguém, pelo contrário, ela se autogera e ela gera tudo que existe, ela é o grande foco da ritualística e da adoração da religião wicana. Apesar de ter essas duas figuras centrais como parte da crença, ela pode, o praticante ou até um culto em especial, pode adotar, por exemplo, deuses celtas, deuses nórdicos, gregos, assírios, enfim, de acordo com cada tradição. Então vai muito também daquela linha em especial. Exatamente. A Wicca acredita em reencarnação, ela também acredita que tudo que você faz pode voltar para você, é a tal da lei tríplice, mas ela está muito mais relacionada à lei de ação e reação, tudo que você faz vai ter uma reação. Então esteja preparado para o efeito daquela causa que você está praticando naquele momento. E um outro aspecto interessante é que na Wicca eles não acreditam numa personificação do mal. Não existe um diabo, um deus do mal, alguém que provoca os seres humanos a serem maus. Eles dizem que você mesmo é quem provoca os seus malefícios e os seus benefícios. A gente já começa a ver uma
Similaridade com muitas filosofias que a gente defende aqui no canal, né? Exatamente. Então, como parte da crença, os adeptos se reúnem para comemorar mudanças de estação, certos movimentos da Terra, os sabás, se reúnem também para aprofundar em características específicas, tanto com relação à natureza quanto a si próprio. E aí dentro de cada rito, depois que você é iniciado, o próprio iniciado, o próprio bruxo daquele grupo, ele pode fazer os próprios rituais, as próprias poções, as próprias magias sozinhas. Dentro da tradição wicana, as grandes festas e os rituais, eles são feitos nas 8 datas mais importantes da roda do ano. Os solstícios, os equinócios e os meios de estação ali, onde ocorrem essas grandes festas. Então, além da comemoração dos sabás, né, que tem tudo a ver com o sol, o movimento e tudo mais, tem também os esbás, que são praticados fortemente com uma adoração toda especial, que é com relação aos movimentos e às mudanças de fase da lua. E eles podem ser grandes comemorações, podem ser grupos pequenos, isso pode variar bastante. Dentro de uma festividade dessa, como um sbá e um sabá, normalmente o grupo organiza um ritual onde cada um tem a sua função dentro daquele ritual, que já é sabido, obviamente, antes do ritual. Muito se ensaia, às vezes, antes de alguns rituais, para que cada um tenha a sua função bem especificada, sem nenhum tipo de dispersão de energia ali na hora. O importante é você estar limpo, com a sua roupa ritualística, os seus instrumentos de ritual ali no momento para serem usados. E dentro da Wicca é muito comum a construção de um altar, e esse altar está ligado diretamente com a energia daquele esbá ou daquele sabá que está sendo realizado naquele momento. Durante esses rituais, um círculo é feito de forma magística, né, de forma astral, e ali dentro então se faz todo o ritual sagrado e pode ser até que sirvam algumas comidas, bebidas e um momento ali de relaxamento, até de meditação. Esse círculo é muito importante porque ele faz com que nenhuma energia saia de dentro do ritual e, mais importante, nenhuma energia invasora penetre no ritual naquele momento. Um outro momento mágico dessa história toda é o registro das experiências que você teve durante o ritual. E é por isso que é muito comum nas religiões neopagãs e também em algumas ordens iniciáticas mágicas, você ter o seu livro das sombras, onde você faz as anotações das suas experiências mágicas. A Wicca também é conhecida por adotar certos símbolos de outras tradições como forma de culto, como para usar esses símbolos, mesmo que eles representam. 2 exemplos são o Tao, né, o Yin e Yang, que é da filosofia chinesa, e também o Ankh, a cruz ansata dos egípcios. Exatamente. Outro símbolo muito comum é a lua tríplice. É um símbolo que é esse que você está vendo aí na tela, que ele representa os 3 estágios de vida da deusa, a donzela, a mãe e a anciã, que remetem claramente a estágios da lua, como a lua crescente, a lua cheia e a lua minguante. Um outro símbolo é o pentagrama, que a gente já falou algumas vezes aqui no canal, aqui e ali, mas ele representa, além do próprio ser humano, também a união do cosmos feminino e masculino e os 5 elementos. Outro símbolo também muito utilizado é o pentáculo, que é um pentagrama inscrito dentro de um círculo. Ele é usado para fazer feitiços, conjurações e normalmente ele representa o elemento terra, ou seja, ele é um veículo de manifestação ou de concretização daquele feitiço ou daquela conjuração. Outra parte super importante da fé de um praticante de Wicca é o altar. O altar serve tanto para praticar alguma espécie de magia, como também para purificar o ambiente. E os elementos que vão nesse altar vai depender muito da proposta daquele integrante, daquele praticante de Wicca. Se é para colocar um pentáculo ou outras coisas. Por sua vez, em festividades, o altar é enfeitado de uma forma toda especial. Então, se é primavera, vamos enfeitar para a primavera e celebrar e comemorar essa data. Existem uma série de objetos que são mais comuns da gente ver dentro de um altar. Então, por exemplo, velas coloridas. Muito comum a gente ver uma vela representando Deus, uma vela representando a deusa, ou em alguns sabás específicos como Candlemas, onde você tem ali o ritual das velas, então às vezes o altar está cheio de velas. O Atami, que é uma adaga sem fio, que representa o elemento ar em muitas tradições. Pode representar o masculino também. Também, exatamente, assim como o cálice, que representa o feminino. É comum a gente ver, às vezes, algum caldeirão, que é a representação simbólica do útero, onde as coisas são geradas. Também, como elemento masculino ali, a varinha,
né? A varinha mágica, que é colhida de um galho, ou a própria vassoura, que é um elemento feminino que está muito ligado à limpeza, a varrer, a tirar as energias ruins de dentro da sua casa e do seu templo interno. Então aí a gente tem a vassoura da bruxa. A vassoura da bruxa. Aqui no Brasil, a Wicca chegou por volta da década de 50, enquanto Gardner estava ensinando a galera lá na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos. Com a publicação de Wicca, A Religião da Deusa, o autor Claudinei Prieto conseguiu popularizar a Wicca aqui no Brasil. E esse livro tem quase já 20 anos do que ele foi escrito. O Claudinei já fez outras edições dele. É um livro excelente para quem quer conhecer a Wicca. E ele é um dos grandes responsáveis por essa popularização. O Paulo Coelho também, quando escreveu Brida, o Brida também ajudou a dar uma alavancada no conhecimento do que é a Wicca aqui no Brasil. E além disso, há realmente grupos, associações que ensinam, que iniciam, que organizam esse tipo de estudo ou de tradição da Wicca. Existem inclusive várias tradições diferentes, como a alexandrina, a gardneriana, a de Dionísio, a diânica nemorensis, enfim, tem várias tradições. E a gente finaliza então esse vídeo tão pedido há tanto tempo. Espero que vocês tenham gostado. Exatamente. Então, esse vídeo a gente construiu para desconstruir o preconceito que tem em torno da bruxaria. Ela, na verdade, é uma tradição muito antiga, que está muito ligada à questão da natureza. Não tem nada de fazer mal, que bruxa é mal. Então, se você tinha uma desconfiança com relação ao Wicca, dá uma estudada, conheça um coven, vê como é que são as pessoas que participam, que eu tenho certeza que você vai desconstruir esse preconceito. Um beijo no seu coração e até mais.